Eu nunca pensei que aos 64 anos, depois de enterrar marido, criar filho sozinha e sobreviver ao peso de tantas ausências, eu ouviria algo que rasgaria meu peito de um jeito tão cruel. Mas aconteceu. E não foi de um estranho, nem de uma vizinha fofoqueira. Foi da minha própria nora. Dirce, eu não quero você no meu chá de bebê. A frase entrou na minha cabeça como um tiro abafado, silencioso, daqueles que derrubam sem ninguém perceber. Eu ainda segurava o pacote de fraldas que tinha comprado com tanto carinho, com um pequeno bordado azul na frente. Parecia até ironia. Eu esperava sorrisos, talvez até um abraço torto, mas recebi um decreto de exclusão. E o pior, dito com a frieza de quem entrega um recibo. Eu encarei Viviane, tentando achar ali um pingo de humanidade, qualquer fissura que justificasse tamanha crueldade. Mas não havia nada. Só uma máscara linda, perfeita, cheia de autoestima e maquiagem cara. Aquela mulher sempre parecia pronta para um editorial de revista, mas nunca para uma conversa sincera. Meu filho Gustavo estava ali ao lado, calado, imóvel, talvez petrificado, talvez cúmplice, ou talvez covarde, como vinha se tornando desde que casara com ela. O ar entre nós ficou pesado, como se alguém tivesse trancado a porta do mundo. Só consegui responder com um sussurro frágil. Eu entendo, mas eu não entendia. E esse foi o primeiro corte. No caminho de volta para casa, o volante tremia nas minhas mãos. Eu senti, pela primeira vez em anos, aquela velha sensação de abandono, do tipo que a gente pensa que já superou, mas que vive escondida, esperando o momento certo para atacar. Porque não era só sobre um chá de bebê, era sobre ser descartada, sobre minha história inteira ser rejeitada por alguém que chegou ontem, sobre perceber que meu próprio filho não me defendia, e no fundo havia algo mais, algo menor, quase inaudível, mas presente, como uma vírgula esquecida numa frase importante. Aquilo tudo estava errado demais para ser apenas implicância. Havia algo atrás do olhar tenso de Viviane, algo que ela tentava esconder. E eu sabia que cedo ou tarde aquilo viria à tona. Mas antes de continuarmos, quero fazer um convite muito especial. Inscreva-se no canal e deixe a sua curtida. Isso me ajuda a ver que vocês me apoiam e gostam das minhas histórias. E comentem aqui embaixo de qual cidade vocês estão assistindo. Agora, vamos continuar. Eu cheguei em casa exausta, mas não chorei. Não permiti. Coloquei as fraldas sobre a mesa e fiquei olhando para o bordadinho azul, imaginando as pequenas mãos do meu neto. Ele não tinha culpa, e eu jamais descontaria em uma criança o veneno dos adultos. Tirei o casaco, sentei na ponta da cama e fiquei revivendo a cena, tentando entender o que afinal eu tinha feito. O que justificava tamanha rejeição? Uma frase maldita no passado? Uma discordância? Um erro que eu não lembrava? Mas não havia nada. A verdade, e doía admitir, era que Viviane nunca gostou de mim. Desde o começo. Lembro-me de quando Gustavo a trouxe pela primeira vez. Era elegante, educada, mas me olhou como quem avalia um móvel antigo, útil, talvez simpático, mas definitivamente ultrapassado. No início, tentei me aproximar. Convidei para o almoço, mandei mensagem, ofereci ajuda. Recebia respostas geladas, quase protocolares. Eu achava que ela era tímida. Hoje sei que era desprezo disfarçado. Desprezo pelo meu jeito simples, pela minha casa antiga, pela minha vida sem luxo. E meu filho tentava equilibrar as duas pontas da corda, mas sempre pendia para o lado dela. Sempre. Naquela noite sentei na varanda e fiquei olhando o quintal, lembrando da infância de Gustavo. Lembrando das noites em que eu chegava do trabalho cansada, mas ainda assim inventava histórias, brincava de carrinho, fazia sopas e curativos. Lembrando de quando ele prometeu, com 5 anos de idade, que jamais me deixaria sozinha. Promessas de criança são as mais verdadeiras, mas também as que o mundo mais destrói. No dia seguinte, acordei decidida a não deixar que aquela rejeição me engolisse. Eu não ia implorar para ir ao chá de bebê. Não ia criar escândalo. Não ia pedir explicações a ninguém. Eu ia manter minha dignidade, algo que aprendi a defender com unhas e dentes desde muito jovem. Mas dignidade não significa passividade. E foi aí que algo inesperado aconteceu. Enquanto eu tomava meu café, recebi uma mensagem de uma amiga que trabalhava no mesmo buffet contratando pela nora. Ela disse, sem saber do ocorrido: Dirce, sua nora está desesperada.
O evento está todo atrasado. Nada pronto. Ela brigou com a equipe ontem. Eu congelei. De repente, tudo começou a fazer sentido. A frieza, a distância, o nervosismo. Viviane não queria que eu fosse porque não queria que eu visse. Algo estava errado, muito errado. Passei o dia com aquela informação pulsando dentro de mim. Era como segurar uma vela acesa dentro da mão. Quanto mais o tempo passava, mais aquilo queimava. E junto com a queimadura veio uma sensação esquisita. Não exatamente vingança, mas algo parecido com responsabilidade. Parte de mim queria ajudar. Não por ela, mas pelo bebê. Outra parte queria ficar longe. E uma parte ainda maior queria entender o que, exatamente, estavam tentando esconder de mim. Quando a noite caiu, algo dentro de mim já tinha mudado. Senti uma força antiga, daquelas que só aparecem quando tudo parece perdido. Aquela mesma força que me fez criar Gustavo sozinha. E foi então que tomei uma decisão silenciosa, mas poderosa. Antes do chá de bebê acontecer, eu descobriria a verdade. E se fosse o caso, consertaria eu mesma o que eles estavam destruindo. Eu não sabia ainda, mas o que eu estava prestes a descobrir iria virar minha vida, e a deles, de cabeça para baixo. E quando todos vissem quem realmente tinha preparado tudo, Viviane não saberia onde enfiar o rosto, e esse seria apenas o começo. Na manhã seguinte, acordei antes do sol. A casa parecia maior do que o normal, como se cada parede tivesse se afastado um pouco mais durante a madrugada. O silêncio não era apenas silêncio, era um aviso, um daqueles que a vida coloca no caminho quando algo está prestes a desmoronar, ou a ser revelado. Senti um frio no peito, mas também uma determinação discreta, quase teimosa. A mesma teimosia que sempre me manteve de pé. Enquanto passava o café, fiquei observando o vapor subir da panela, lembrando das pequenas coisas que sempre fizeram minha vida ter sentido. O cheiro do feijão no domingo, o sorriso do meu filho quando chegava da escola, a sensação de dever cumprido quando eu conseguia pagar as contas, mesmo ganhando pouco. Momentos simples, mas que sustentam uma mulher quando o resto do mundo tenta derrubá-la. E ali, no meio daquela cozinha comum, percebi que o que mais doía não era a frase da nora. O que doía era o silêncio de Gustavo. O jeito como ele ficou parado, mudo, enquanto ela me expulsava da própria família. Aquela falta de reação, aquela omissão, parecia ecoar através dos anos. Era o mesmo silêncio que ele fazia quando queria evitar uma discussão. O mesmo que fazia quando se escondia atrás das escolhas dos outros. Mas agora, o preço desse silêncio tinha vindo parar no meu colo. Terminei o café, mas o gosto estava amargo demais. Fui caminhar no quintal para clarear a cabeça. A grama estava úmida, e as folhas caídas faziam um som suave quando eu pisava nelas. Era curioso. Às vezes, as coisas mais frágeis são as que mais fazem barulho quando se rompem. Parei perto da mangueira, onde Gustavo costumava brincar quando era pequeno. Lembrei de quando ele subia nos galhos e eu ficava desesperada, achando que ele ia cair. Ele sempre dizia: "Mãe, eu sei o que estou fazendo." Engraçado. Hoje eu já não tinha tanta certeza. Enquanto caminhava, pensei de novo na mensagem da minha amiga do buffet. Viviane desesperada, brigando com a equipe, atrasando tudo. Aquilo acendeu várias luzes vermelhas dentro da minha cabeça. Nada combinava com a postura que ela sempre fazia questão de exibir. A nora perfeita, a esposa organizada, a grávida exemplar. Mas eu sempre soube, ou pelo menos desconfiava, que por trás da maquiagem cara, dos saltos altos e das fotos perfeitas nas redes sociais, havia uma mulher quebradiça, insegura e cruel quando se sentia ameaçada. E eu era a maior ameaça para ela. Não porque eu queria competir. Deus sabe que eu nunca precisei disputar espaço com ninguém. Mas porque Viviane tinha medo de perder o controle sobre Gustavo. Ela precisava que eu estivesse longe. Ela precisava que eu não visse alguma coisa. E quanto mais eu pensava, mais o silêncio dela gritava. À tarde, recebi uma ligação inesperada. Era minha amiga novamente. Dirce, deu problema nos doces. Desistiram do contrato. A Viviane quase chorou. Eu fiquei quieta por alguns segundos. O problema não eram os doces. O problema era o caos. Sentei-me no sofá e juntei as mãos no colo. Eu podia fazer duas coisas: virar as costas e deixar Viviane se afogar nas próprias escolhas, ou ajudar, mesmo proibida,
mesmo humilhada, porque o bebê não tinha culpa de nada. Essa última opção doeu. Doeu porque exigia de mim uma grandeza que eu achava não ter mais. Exigia que eu engolisse meu orgulho, meu ressentimento, minha mágoa. E ainda assim, parte de mim sabia que era o certo. Mas outra parte, a parte que viveu 64 anos sendo forte, independente, responsável por tudo, gritava dentro de mim: "Você não é obrigada a ir-se. Não depois do que ela fez." E aquela voz não era de raiva, era de autopreservação. Fui até o quarto, abri o armário e peguei a caixa onde guardo minhas coisas antigas de confeitaria. Eu costumava fazer bolos e doces para vender quando Gustavo era pequeno. Foi assim que paguei uniforme, livros, remédios. Passei a mão pela forma de bolo como quem reencontra uma amiga antiga. Mas ao invés de colocar tudo em cima da mesa, fechei a caixa de novo lentamente. Porque antes de ajudar, ou de tomar qualquer atitude, eu precisava entender o que realmente estava acontecendo. Peguei meu celular e fiz a coisa mais simples do mundo. Abri as redes sociais da Viviane. Aquela mulher vivia postando tudo, mas naquele dia, nada. Nenhuma foto, nenhum story, nenhuma legenda motivacional. Silêncio. E quando Viviane fazia silêncio, é porque estava escondendo algo. Continuei observando. Fotos antigas, vídeos, comentários. E foi então que percebi um padrão. As fotos do chá de bebê, aquelas montagens perfeitas que ela divulgou há semanas, não tinham nenhum fornecedor marcado. Nada. Nenhum crédito para decorador, doceira, buffet. Como se tudo fosse fachada. E então eu entendi. Viviane não me queria lá porque o chá de bebê estava um desastre. Ela tinha montado uma imagem falsa de perfeição que não conseguia sustentar. E eu, com meus olhos experientes, seria a primeira a perceber. Aquela descoberta me deu um aperto no peito. Não de raiva, mas de tristeza. Viviane não era cruel apenas comigo. Era cruel consigo mesma. Ao anoitecer, resolvi sair para tomar um ar. Passei na padaria, comprei algumas coisas e fiquei sentada observando a rua. O movimento, as pessoas indo e vindo. E pensei no quanto a vida pode mudar em 24 horas. Ontem eu era apenas uma avó ansiosa pelo chá de bebê. Hoje eu era a peça central de um segredo que não era meu, mas que, cedo ou tarde, viria à tona. Quando voltei para casa, encontrei minha caixa de confeitaria em cima da mesa. Não lembrava de ter colocado ali. Talvez eu mesma tivesse feito isso sem perceber. Ou talvez fosse só a vida me empurrando para onde eu precisava estar. Me sentei, respirei fundo e, pela primeira vez desde que tudo começou, falei em voz alta. Eu não vou fugir disso. Eu vou descobrir a verdade. E assim começou algo que mudaria não apenas o chá de bebê, mas toda a história da nossa família. Na manhã seguinte, acordei com uma sensação estranha, como se algo tivesse me chamado durante a noite. Um impulso, uma intuição profunda, dessas que só chegam para mulheres que já viveram o suficiente para reconhecer quando o destino se mexe. Sentei-me na beira da cama e fiquei em silêncio por alguns instantes, ouvindo o leve tic-tac do relógio na parede. Cada segundo parecia empurrar a história adiante, como se eu estivesse prestes a ser puxada para algo inevitável. A caixa de confeitaria ainda estava sobre a mesa, e pela primeira vez em anos eu a observei com um olhar diferente. Não como um símbolo do meu passado, mas como uma chave. Uma chave que, se usada corretamente, poderia destravar a verdade por trás de tudo aquilo. Respirei fundo. Não era hora de agir por impulso. Era hora de pensar. O chá de bebê estava marcado para dali a 3 dias. 3 dias para Viviane transformar o caos em perfeição, ou, mais provável, em desastre. E eu sabia que, por mais que ela tentasse esconder, a verdade sempre escapa pelas frestas. E quando escapa, ela não escolhe momento para aparecer. Passei a manhã organizando pensamentos, lembranças, sentimentos. Lavei a louça, cuidei das plantas, varri a casa, mas tudo em modo automático. Minha mente estava em outro lugar, naquele salão vazio, na decoração incompleta, nos doces que nunca chegariam. Eu conseguia imaginar a cena com clareza. Viviane tentando sustentar sorrisos enquanto tudo ruía ao redor dela. E era isso que apertava meu coração. Eu não sentia prazer nenhum na ideia de vê-la falhar. Pelo contrário, aquilo me devastava, porque no fim das contas, o chá não era dela, era do meu neto, e ele merecia um começo bonito,
mesmo que feito por mãos invisíveis. Foi então que tomei minha decisão. Eu ajudaria, mas em segredo. Ninguém precisaria saber que fui eu, muito menos Viviane. Esse plano, no entanto, exigia uma coisa que eu não tinha feito em muito tempo: engolir meu orgulho e agir com humildade estratégica. E isso doía. Mas eu não tinha escolha. Peguei minha bolsa, minhas chaves e a caixa de confeitaria. Tinha trabalho a fazer. Cheguei cedo à loja de artigos para a festa. As prateleiras eram coloridas, cheias de laços, fitas, enfeites com temas de ursinhos, nuvens, estrelas. Passei os dedos pelas embalagens, imaginando cada detalhe do evento. Escolhi bolas em tons suaves de azul, branco e dourado, laços de cetim, tecidos leves para decorar mesas, suportes de doces, pequenas luzes de LED. Às vezes, percebia olhares curiosos das atendentes. Talvez imaginassem que eu era uma daquelas avós eufóricas que organizam tudo. Mal sabiam que eu era, na verdade, a avó expulsa. Sorri sozinha ao pensar nisso. Depois de encher o carrinho, fui até a parte mais delicada: os ingredientes: açúcar, farinha, chocolates, pasta americana, embalagens para docinhos. A funcionária do caixa era uma moça jovem, simpática, que me perguntou: "É para uma festa grande?" Eu sorri com a alma inteira, mas com uma pontinha de melancolia. É grande o suficiente. Ela não percebeu a dupla camada daquela frase. Ainda bem. De volta em casa, comecei a trabalhar. Deixei a cozinha impecável. Limpei bancadas, organizei potes. Cada movimento meu era certeiro, como se meu corpo reconhecesse aquele território esquecido. E reconhecia mesmo. Eu tinha passado boa parte da minha vida ali, transformando dificuldades em sabores, falta de dinheiro em bolos, tristeza em receitas. Enquanto preparava os ingredientes, me peguei lembrando de uma memória antiga. Eu estava fazendo um bolo de aniversário para Gustavo. Ele devia ter 5 anos. Ele ficava na ponta dos pés para alcançar a bancada, pedindo para lamber a espátula. O riso dele preenchia tudo. E ali, naquela lembrança, eu me lembrei do porquê eu estava fazendo tudo aquilo. Pelo meu neto. E, de certa forma, pelo filho que eu ainda acreditava existir dentro do homem silencioso que Gustavo havia se tornado. Comecei os primeiros doces no fim da tarde. Brigadeiros, beijinhos, trufas. Depois, cupcakes decorados, mini naked cakes, docinhos em formato de chupeta. A cozinha ficou tomada pelo cheiro de chocolate, baunilha e açúcar. Era como se minha casa tivesse voltado no tempo. Enquanto mexia o chocolate derretido, percebi algo curioso. Eu não estava com raiva. Não havia ódio, nem ressentimento queimando dentro de mim. Havia apenas um tipo de força silenciosa e uma serenidade que eu não sentia havia anos. Fiquei acordada até tarde, preparando bandejas inteiras de doces. Mas ainda faltava algo: a decoração. Eu precisava ver o local da festa. Precisava saber o estado real daquela bagunça. No dia seguinte, acordei cedo e fui discretamente até o salão onde o chá aconteceria. Me escondi atrás de um carro, observando a movimentação. Mas, para minha surpresa, não havia movimentação. Ninguém trabalhando. Nenhuma equipe. Nenhum decorador. Só o salão vazio, com algumas caixas jogadas no canto. Aquilo confirmou tudo. Viviane estava completamente perdida. Foi então que notei um detalhe importante. A porta dos fundos estava encostada. Como alguém com anos de experiência em eventos, eu sabia que aquilo não era normal. Alguém havia tentado entrar ou sair às pressas. Olhei para os lados. O estacionamento estava vazio, o bairro silencioso. E então tomei a decisão mais ousada da minha vida. Entrei. Por dentro, o salão era ainda pior do que eu imaginava. Caixas abertas, tecidos embolados, placas quebradas, balões murchos. Parecia o rascunho de um desastre anunciado. Passei a mão pela testa, tentando imaginar como consertar aquele caos em tão pouco tempo. Mas, de repente, vi algo que me fez parar. Em cima de uma mesa improvisada, havia uma pasta aberta. Dentro dela, papéis, orçamentos, anotações e uma carta amassada. Eu a peguei sem pensar 2 vezes. Quando li, senti minhas pernas fraquejarem. Era um aviso de cancelamento. Um fornecedor havia desistido porque Viviane não pagou nada do que prometeu. Meu coração bateu forte.
Então era isso. A imagem perfeita dela não era só fachada emocional, era financeira também. E, acima de tudo, perigosa. Fechei a pasta devagar, olhei ao redor, e foi ali que decidi. Eu faria o chá de bebê acontecer, sozinha, em segredo. E quando a verdade viesse à tona, porque ela sempre vem, ninguém poderia negar quem realmente tinha preparado tudo. Eu não sabia ainda, mas aquele plano silencioso mudaria meu destino. E também o deles. Passei o resto da tarde dentro daquele salão vazio, observando cada canto, cada problema, cada falha. Era como encarar o esqueleto de uma festa que ainda não tinha nascido. Não havia nada ali que lembrasse um chá de bebê. Só abandono, pressa e escolhas ruins. A frieza dos azulejos brancos refletia meu rosto cansado, mas determinado. Eu sabia o que precisava fazer. E sabia que tinha pouco tempo. Saí discretamente e voltei para casa, já com um mapa mental de tudo que deveria ser feito. E quando entrei na minha cozinha, algo mudou no ar. Era silencioso, mas perceptível. O tipo de silêncio que antecede um grande trabalho. Parecia que a casa inteira entendia que aquela noite seria longa e decisiva. Organizei todos os materiais sobre a mesa. Balões, tecidos, luzes, flores artificiais, suportes, bandejas. Preparei as massas, os recheios, as forminhas. A cozinha ficou iluminada apenas pela luz amarelada da luminária antiga, criando sombras longas que se moviam enquanto eu trabalhava. Por um momento, senti que tinha voltado no tempo. Era a mesma energia das noites em que eu virava horas preparando doces para garantir uma renda extra. Só que agora era diferente. Agora havia algo mais em jogo. Havia dignidade, havia amor, e havia algo dentro de mim que eu não conseguia nomear, algo que pulsava, guiando cada movimento. Comecei pelos doces mais delicados, brigadeiros gourmet, trufas recheadas, docinhos de leite ninho com Nutella. Moldei cada um com precisão, deixando que minhas mãos seguissem o ritmo que lembravam de cor. Em seguida, passei para os cupcakes decorados em azul e dourado. Cada detalhe era feito como se fosse um presente, e de certa forma era. Um presente silencioso para um bebê que ainda nem era deste mundo. As horas começaram a correr como água. Lá fora, a noite avançava, mas eu não sentia cansaço. O som dos utensílios, as panelas fervendo, o cheiro doce espalhando pela casa, era como se eu estivesse reacendendo uma parte de mim que tinha adormecido. Enquanto enfileirava docinhos em bandejas prateadas, uma cena me veio à memória. Gustavo criança, sentado no balcão, batendo as pernas no ar enquanto me perguntava se poderia levar um doce para a professora. Eu sorri. É incrível como o amor de mãe resiste a tudo, até mesmo à ingratidão. Por volta de meia-noite, decidi fazer uma pausa. Sentei-me na varanda com uma xícara de chá quente e deixei o vento da madrugada esfriar minhas ideias. Olhei para o céu e senti algo que não sentia há muito tempo. Orgulho. Eu estava fazendo algo grandioso, algo que não precisava ser visto para ser verdadeiro. Mas dentro de mim também havia inquietação. Eu me perguntava como Viviane reagiria quando descobrisse, se descobrisse. Eu me perguntava por que ela tinha deixado as coisas chegarem àquele ponto, e principalmente o que mais ela estava escondendo. Deixei essas perguntas de lado e voltei ao trabalho. Ainda faltava decorar o salão, e isso seria a parte mais difícil. Na manhã seguinte, coloquei todos os materiais e doces no carro e fui até o salão antes de qualquer movimentação. O sol ainda estava nascendo quando estacionei. O silêncio do lugar me deu um alívio estranho. Eu tinha o tempo a meu favor. Comecei inflando os balões e montando o arco principal, aquele que apareceria nas fotos atrás da mesa. Organizei a mesa com toalhas de tecido leve, encaixando luzes discretas por baixo para criar um brilho suave. A cada objeto colocado, o salão parecia respirar. A cada bandeja posicionada, a festa ganhava vida. Pendurei cortinas de tule, montei centros de mesa com pequenos ursinhos e laços dourados. Espalhei luzes, posicionei flores, ajustei cada detalhe com a precisão de quem quer deixar uma marca, mas uma marca invisível. Trabalhei por horas, sozinha, sem música, sem ajuda, sem pausa. Só eu e minha determinação. E conforme o salão se transformava, eu sentia meu coração se transformar também. Algo dentro de mim
voltava ao lugar. No início da tarde, a decoração estava quase pronta. Só faltava o bolo principal, que eu tinha feito durante a madrugada. Era um bolo alto, elegante, com camadas suaves de azul e dourado, delicadamente decorado com mini sapatinhos e nuvens. Quando coloquei o bolo no centro da mesa, senti meus olhos se encherem de lágrimas. Não de tristeza, de superação. Eu fiz aquilo. Eu, a avó expulsa. Eu, a mulher rejeitada. Eu, a peça que eles queriam tirar do tabuleiro. Era impossível não sentir orgulho. Já estava prestes a ir embora quando ouvi passos do lado de fora. Meu coração disparou. Olhei rapidamente ao redor para garantir que não tinha deixado nada que denunciasse minha presença. Me escondi atrás da divisória de madeira, esperando que fosse apenas algum funcionário adiantado. Mas quando ouvi a voz, meu estômago afundou. Era Viviane. Meu Deus, olha isso, ela disse com um tom que eu não soube identificar. Assustada, aliviada, humilhada, acompanhei cada passo dela com o coração nas mãos. Ela andava devagar, passando os dedos pela decoração, olhando tudo como se tivesse encontrado um milagre. E, de certa forma, tinha. Quem fez isso? Ela murmurou, a voz trêmula. Foi nesse momento que percebi algo brutal. Viviane não sabia, mas ela estava diante do que poderia ser sua redenção, ou sua ruína completa. Eu segurei a respiração e esperei que ela fosse embora. Quando finalmente saiu, deixei o salão em silêncio pela porta dos fundos, tão discretamente quanto tinha entrado. No caminho para casa, senti algo estranho, medo, não de ser descoberta, mas de tudo o que ainda estava por vir, porque eu sabia que quando todos vissem quem realmente tinha preparado tudo, a verdade seria uma faca afiada, e ninguém sairia ileso. Cheguei ao salão disfarçada entre as primeiras convidadas, com um casaco leve cobrindo o vestido que escolhi só para aquela noite. Minhas mãos tremiam ligeiramente. Não de medo, mas de excitação contida. Eu queria ver o espetáculo desde o início. Queria ver a verdade se revelando sem que eu precisasse dizer nada. O ambiente estava cheio de risos nervosos, perfumes doces e conversas sobre fraldas, chá revelação e nomes de bebê. Tudo tão inocente e, ao mesmo tempo, tão frágil. Viviane entrou como uma rainha atravessando seu pequeno reino. Sorriso perfeito, cabelo impecável, vestido que reluzia sob as luzes quentes. Ela distribuía abraços medidos, beijinhos rápidos, acenos para celulares que já transmitiam tudo ao vivo. A imagem dela sempre foi isso: aparência, aparência e aparência. Substância? Só quem convivia sabia que ali havia pouco mais que fachada. Os convidados começaram a elogiar a decoração. Que delicadeza! Que festa linda! Tudo perfeito. E eu observava Viviane absorvendo cada elogio como se fossem pétalas caindo diretamente em seu ego. Ela caminhou até a mesa principal, pousando a mão sobre o bolo como quem reivindica a autoria. E aquilo sim, me fez sorrir por dentro. Minha assinatura estava ali em cada detalhe, escondida, silenciosa, mas presente. Eu permaneci no fundo, quieta. Algumas pessoas mais antigas me reconheceram discretamente com um aceno sutil. Mães que já tiveram bolos meus em aniversários antigos, jovens que comeram doces feitos por mim em festas comunitárias. Elas sabiam. Reconheciam a técnica, a mão da Dirce, como diziam. E então a primeira faísca surgiu. Uma senhora se aproximou do bolo, apertou os olhos e comentou: "Esse acabamento parece trabalho da Dirce. Só ela faz essa renda na pasta americana." A frase correu entre as mesas como vento atravessando cortinas. Olhares se levantaram, dúvidas começaram a brotar. Será? A Dirce? Mas ela não veio? Eu fiquei observando as reações. E agora, como vocês já estão acostumados, antes de continuarmos, me contem nos comentários o que vocês acharam da história até agora e o que fariam no lugar dela. Não saiam do vídeo, porque o que vem a seguir vai dar arrepios. Agora, vamos continuar. A virada aconteceu quando uma criança esbarrou numa lembrancinha e ela caiu no chão. Era uma das que eu mesma havia montado, e de dentro apareceu uma pequena etiqueta azul, costurada à mão, com minhas iniciais, DR. Um detalhe minúsculo, mas para quem conhecia meu trabalho, era inconfundível. Uma jovem pegou a lembrancinha, ergueu para a câmera
e comentou: Gente, isso aqui é da Dirce. Minha avó encomendava coisas dela. E então o salão inteiro pareceu prender a respiração. Viviane congelou. O sorriso dela escorregou como óleo pela borda de uma panela. O silêncio não foi imediato, foi uma interrupção gradual, como música sendo abaixada lentamente até sumir. Ela reagiu rápido, experiente na arte de sustentar aparências. Ah, pessoal, foi um trabalho de equipe. Vocês sabem como é. Todo mundo ajudou um pouquinho. Mas o sorriso dela já não convencia. Foi então que minha amiga do buffet, aquela que tinha me avisado sobre o caos da organização, entrou no salão com um envelope na mão. Pálida, séria, sem rodeios, caminhou até Viviane e disse tão alto que metade do salão ouviu: Precisamos falar sobre os fornecedores. Tem profissional lá fora cobrando pagamento que não foi feito. Sem resolver isso agora, eles vão embora. Um choque imediato percorreu o ambiente. As pessoas começaram a olhar ao redor, desconfiadas. Viviane ficou sem cor. Tentou rir, mas o riso morreu no ar. Um dos floristas apareceu na porta segurando uma lista. Aqui estão as entregas pendentes e o depósito que recebemos. Foi menos do que o combinado, senhora. Não temos como continuar sem o acerto. Os prints começaram a circular entre as convidadas. Conversas de WhatsApp, áudios, cobranças. Um caos revelado em tempo real. Transmitido inclusive na live que ainda estava rolando. E alguém perguntou a frase que fez a mentira estremecer. Mas se a Dirce fez, por que a Viviane disse que organizou tudo? Viviane abriu a boca, mas uma enxurrada de notificações nos celulares dos convidados foi mais alta que qualquer explicação que ela pudesse dar. Aquele tipo de prova não dá espaço para improvisos. O pai de uma adolescente aproximou-se da mesa do bolo e disse: Esse bolo é trabalho da Dirce, com certeza. Ninguém mais faz esse tipo de acabamento aqui no bairro. Pronto. A corda arrebentou. Gustavo levantou-se finalmente. O meu filho. Meu menino. Ele olhou para mim ao longe, depois para Viviane, e parecia que tudo que ele havia tentado ignorar nos últimos meses o alcançava de uma vez só. Mãe, ele murmurou, mas o salão inteiro ouviu. Viviane tentou puxá-lo pelo braço, mas outro áudio começou a tocar no celular de uma convidada. Era um fornecedor reclamando, dizendo que a organizadora havia sumido com pagamentos combinados. Conforme cada print surgia, cada áudio tocava, cada etiqueta com minhas iniciais era comentada. A máscara de Viviane despedaçava. Ela tentou resistir. Eu só coordenei. Tive ajuda, claro. Não é assim. Vocês estão entendendo errado. Mas ninguém entendia errado. As pessoas ao redor começaram a cochichar sobre a falsidade, sobre como ela sempre tentou parecer algo que não era. Aquele salão, antes um palco montado para sua glória, agora era um tribunal público. A cada passo, a cada justificativa, a cada frase mal construída, Viviane se enrugava por dentro, murchava. A rainha perdeu o trono, e perdeu diante de todos. E então, aconteceu. Viviane virou-se para a mesa, tentou recompor o cabelo, erguer o queixo e encontrou ali, bem na frente dos convidados, mais uma das lembrancinhas com a minha etiqueta virada para cima. Azul, bordada, inconfundível. As pessoas olharam para ela. Ela olhou para mim. E foi nesse instante que percebi. Ela sabia. Sabia que tudo aquilo era consequência de suas escolhas. Sabia que tinha sido descoberta. Sabia que, finalmente, a verdade tinha vencido a pose. Viviane ficou imóvel, pálida, tremendo. Ela não sabia onde enfiar o rosto. E aquela, meus queridos, foi apenas a primeira queda. Eu nunca fui uma mulher de gostar de plateia, mas preciso admitir, havia algo profundamente simbólico em estar ali, parada no canto do salão, assistindo tudo acontecer diante dos meus olhos. Durante anos, fui tratada como coadjuvante da minha própria história, e naquela noite, sem dizer uma única palavra, eu era o ponto de virada. Viviane tremia. O salão inteiro observava cada movimento dela, cada justificativa mal articulada, cada gesto desesperado para recuperar o controle. Mas o controle não era mais dela, e ela sabia. Gustavo, meu filho, ainda estava parado no meio do salão, olhando de mim para Viviane como se tentasse juntar peças de um quebra-cabeça que ele mesmo deixou cair e quebrar ao longo dos meses. Mãe, por que você não me contou? Ele perguntou, hesitante,
mais alto o suficiente para todos ouvirem. Aquela pergunta atravessou o salão como um trovão, e eu não respondi de imediato, não por falta de resposta, mas porque, naquele instante, eu queria que ele mesmo pensasse. Queria que sentisse o peso do abandono, da ingratidão, da distância que criou entre nós. Mas antes que eu respondesse, Viviane se virou para ele, tomada por um desespero quase infantil. Amor, não escuta essa gente. Eles estão querendo colocar você contra mim. Ela agarrou o braço dele, puxando-o como quem tenta segurar água com as mãos. Eu organizei tudo. Eu só pedi referências da sua mãe. Foi isso. Era impressionante como ela conseguia mentir, mesmo com as provas escancaradas na frente de todos. Um dos fornecedores, que ainda segurava a lista de pagamentos pendentes, entrou de vez na conversa. Senhora, com todo o respeito, a única pessoa que tratou disso aqui como profissional foi a dona Dirce. Se não fosse ela, a festa teria sido cancelada hoje à tarde. E então algo mudou no salão. Um movimento coletivo, uma virada silenciosa. Eu senti, como se fosse uma onda quente tocando meus pés. As pessoas começaram a olhar para mim, não como uma presença discreta, mas como a força por trás de tudo. Não era isso que eu buscava. Eu não queria aplausos. Eu queria respeito. E, principalmente, queria que a verdade viesse à tona. Foi então que Viviane desabou. Vocês não entendem! Ela gritou, as lágrimas agora escorrendo, borrando a maquiagem cara. A Dirce nunca gostou de mim. Ela sempre quis se meter. Ela sempre quis aparecer. Aquela frase, aquela acusação tão previsível quanto covarde, me fez finalmente dar alguns passos à frente. E o salão se abriu como água diante de Moisés. Parei diante dela, perto o suficiente para ouvi-la soluçar, longe o suficiente para não me sujar com suas mentiras. Viviane, eu disse calmamente, eu nunca quis aparecer. A verdade é que você nunca suportou que alguém visse quem você realmente é. Ela arregalou os olhos, ofendida, exposta. Eu só quis ajudar meu neto a ter um evento bonito, continuei. E você, por insegurança ou orgulho, tentou apagar tudo o que eu fiz. O silêncio caiu pesado. Um silêncio que grita mais alto do que qualquer palavra. Uma das madrinhas do bebê, que até então assistia tudo de longe, se aproximou e colocou a mão no ombro de Gustavo. Você não está vendo? A sua mãe fez tudo sozinha. A Viviane mentiu para todo mundo. E ainda tratou sua mãe como lixo. Foi ali que algo no rosto do meu filho quebrou, como se uma represa interna finalmente cedesse. Mãe, Ele tentou falar, mas a voz falhou. Viviane, percebendo que estava perdendo ele, tentou o último golpe, aquele típico de quem não tem mais argumentos. Se você ficar do lado dela, Gustavo, eu juro que você nunca mais me verá igual. Mas a ameaça saiu fraca, patética, desesperada. Ele a soltou. Você me pediu para afastar minha mãe, ele disse, com a voz trêmula. Me fez acreditar que ela estava atrapalhando. Eu fui um idiota. Viviane cambaleou um passo para trás, como se tivesse levado um tapa invisível. E então, algo ainda mais revelador aconteceu. A coordenadora do salão, que conhecia minha história há anos, se aproximou e levantou uma bandeja com as etiquetas de todas as lembrancinhas, todas bordadas com minhas iniciais. Isso aqui, ela disse, é o tipo de coisa que só se faz com amor, não com interesse, não com vaidade. A plateia murmurou em concordância. Viviane começou a chorar mais forte, mas as lágrimas dela agora não eram de dor. Eram de vergonha, de medo, porque naquele salão inteiro, naquele momento, ela perdeu o único trono que tinha, o da aparência. Eu respirei fundo. Viviane, você não precisava ter me humilhado para se sentir importante, falei. Eu estava disposta a dividir tudo com você, mas você preferiu me afastar. E agora, a verdade apareceu. Só isso. E então finalizei com firmeza. Eu não precisei me vingar. Você construiu isso sozinha. A frase caiu como um golpe final. Viviane caiu no banco mais próximo, sem forças, sem palavras, sem mais máscaras para vestir. Gustavo se aproximou de mim, baixando o olhar como um menino perdido. Mãe, me perdoa. O pedido saiu carregado de arrependimento genuíno. E embora meu coração estivesse ferido, eu sabia que aquele momento era maior do que a dor. Coloquei minha mão no rosto dele. Filho, você precisa aprender a ver as pessoas além das aparências. É isso que vai te fazer um bom pai. Ele me abraçou.
E pela primeira vez em muitos meses, senti que meu menino estava de volta. A festa continuou? Não. A festa se transformou. Não era mais sobre bolo, decoração, fotos. Era sobre verdades expostas, sobre relações quebradas e reconstruídas, sobre máscaras arrancadas e, principalmente, sobre o início da minha verdadeira justiça. Porque naquele momento eu já sabia de algo que ninguém mais sabia. Algo que mudaria não só aquela noite, mas todas as vidas envolvidas. Quando o salão começou a esvaziar, senti o ar ficar mais leve. As vozes antes agitadas deram lugar a um murmúrio distante, quase como o som de um mar calmo depois de uma tempestade violenta. Eu permaneci ali, sentada em uma das cadeiras ao canto, observando os últimos convidados saírem com passos incertos e olhares que ainda carregavam o choque de tudo o que tinham visto. Gustavo estava conversando com alguns fornecedores, tentando resolver os últimos acertos que Viviane havia deixado para trás. Ela, por sua vez, permanecia encolhida junto à mesa do bolo, como se esperasse que alguém a tirasse dali, a defendesse, a salvasse. Mas ninguém se aproximou. Ninguém ofereceu um lenço. Ninguém colocou a mão em seu ombro. A solidão é cruel quando aparece na hora certa, especialmente para quem nunca soube lidar com ela. Eu me levantei lentamente, recolhendo algumas das etiquetas que haviam caído no chão. Não porque fosse verdadeiramente necessário, mas porque meus dedos precisavam de algo para fazer. Eu conheço meu coração. Quando ele ferve demais, minhas mãos procuram ocupação. Enquanto caminhava em direção à saída, ouvi uma voz fraca atrás de mim. Dirce, espera. Eu não esperei, mas parei. Viviane vinha em minha direção, com passos arrastados, os olhos inchados, o rosto borrado e a respiração curta. Ela parecia menor, muito menor do que a mulher que chegou ali horas antes, se exibindo na frente das câmeras. Ela tentou começar, mas a voz falhou. Não queria que tudo saísse assim. Eu me virei completamente para ela, mantendo o corpo firme. Viviane, você não queria que saísse assim porque saiu do seu controle, respondi. Não confunda arrependimento com frustração. Ela baixou o olhar, mordendo o lábio inferior como uma criança pega no flagra. Eu sei que te magoei, sussurrou. Mas você não entende. Eu não podia deixar você tomar conta de tudo. As pessoas já acham que eu não sou boa o bastante? Ah, e ali estava a raiz. A verdade que ela escondia atrás da arrogância. Você tem medo que descubram, falei, mais para mim do que para ela. Medo que percebam que sua imagem não é real. Viviane apertou as mãos trêmula. Eu não sei fazer nada sem parecer ridícula. Minha vida inteira foi assim. Sempre tentando ser perfeita, sempre tentando ser aceita, sempre tentando ser aquela mulher que todos elogiam. E você... Ela respirou fundo. Você faz tudo parecer tão fácil. Aquilo me pegou desprevenida. Não pela sinceridade, mas pelo fato de ela admitir. Não é fácil, respondi baixando a voz. É só que eu faço com amor. Você faz por aparência. É por isso que parece tão diferente. Ela virou o rosto para o lado, tentando segurar outro choro. Eu só queria que o chá de bebê fosse perfeito para impressionar a família do Gustavo. A mãe dele sempre fez tudo tão... impecável. Eu me senti ameaçada. Achei que, se você aparecesse demais, eu ficaria invisível na minha própria festa. Eu respirei fundo, porque a verdade dói menos quando é confessada tarde, mas ainda dói. Viviane, eu nunca quis competir com você, falei. Eu queria fazer parte. Você escolheu fazer de mim uma inimiga. O silêncio entre nós ficou pesado, mas algo aconteceu ali. A arrogância dela começou a desmoronar. Era como ver um castelo de areia finalmente entender que não resiste ao mar. Eu poderia ter saído. Eu poderia tê-la deixado ali, afundando sozinha na própria lama. Mas eu precisava dizer algo. Algo que estava guardado apenas para mim. Até aquele instante. Eu me aproximei um passo. Viviane, existe algo que você não sabe. Comecei, e percebi seus olhos arregalarem de leve. Algo que eu descobri semanas atrás. Algo que, se eu tivesse revelado hoje, teria destruído não só sua imagem, mas seu casamento. Ela ficou pálida, mais do que antes, como se o sangue tivesse sido arrancado do seu corpo num estalo. O quê? Eu a encarei por longos segundos antes de continuar. Você acha que eu não percebi as ligações escondidas?
Os horários estranhos? As idas ao médico que não batiam com nada? Perguntei, com calma cirúrgica. Você realmente acreditou que eu não ia notar? Viviane levou a mão à boca, como se quisesse conter algo que escapava pela garganta. Dirce, por favor. Não. Ah, então era isso. Ela achava que eu ia expor, que eu ia destruir sua vida ali, diante de todos. Mas eu não era como ela. A minha vingança tinha outro formato, mais fino, mais profundo. Fica tranquila, eu disse. Eu não disse nada. E não vou dizer. Ainda. Ela engoliu em seco, o corpo inteiro estremecendo. Mas saiba de uma coisa, continuei. Se você ousar, uma única vez, afastar meu filho de mim novamente, se machucar a mim ou ao meu neto, eu mesma conto a verdade para ele. Viviane abriu a boca, mas não conseguiu emitir som. Finalmente, ela viu quem eu era e o que eu era capaz de fazer quando machucavam minha família. Eu me virei para sair, mas antes de dar o último passo acrescentei. Você perdeu hoje não porque eu quis, mas porque você cavou isso com as próprias mãos e deixei ela ali, afundando no próprio medo. Quando saí do salão, respirei o ar fresco da noite com uma sensação de libertação que eu não sentia há anos. Gustavo veio atrás de mim logo em seguida. Mãe, deixa que eu te levo para casa. E pela primeira vez desde que tudo começou, eu permiti, porque a guerra tinha virado. Porque agora, quem tinha medo não era mais eu, mas sim ela. E eu ainda tinha mais uma carta guardada. Uma que mudaria completamente o rumo dessa história. Cheguei em casa exausta, mas não era uma exaustão física. Era algo mais profundo, mais antigo, como se anos de silêncio finalmente tivessem encontrado um lugar para descansar. Deixei minha bolsa na cadeira, tirei os sapatos e me sentei na beira da cama. O silêncio da minha casa parecia maior do que o normal. Mas pela primeira vez em muito tempo, ele não me oprimia. Gustavo ficou um pouco comigo, tentando encontrar as palavras certas, mas acabou desistindo. Ele não sabia por onde começar, e eu também não ia forçar nada. Quando ele me abraçou, senti ali um pedido de perdão que valia mais que qualquer discurso. Depois que ele saiu, fui até a gaveta do meu criado mudo. A carta ainda estava lá, dobrada do mesmo jeito desde o dia em que chegou. A carta que mudava tudo. A carta que eu nunca deveria ter visto, mas que o destino, teimoso como sempre, fez parar nas minhas mãos. Eu a encarei por longos segundos, respirei fundo e a abri novamente. Querida V, só a primeira linha já queimou como da primeira vez. Não havia como negar, nem como interpretar de outra forma. Era uma carta de amor, não para Gustavo, não de parte dele, mas para Viviane. E não escrita por algum admirador do passado. Era recente, muito recente. Algumas semanas antes do chá de bebê, e assinada por alguém que não deveria jamais tê-la chamado de meu amor. A carta vinha acompanhada de um par de ingressos para um hotel fazenda. No envelope interno, o comprovante de reserva para 2 pessoas, exatamente nos dias em que ela disse que faria exames de rotina. Não havia nomes completos, claro. Pessoas assim não deixam rastros tão óbvios, mas havia o suficiente para deixar claro que Viviane não apenas traía meu filho, como planejava continuar traindo. Quando vi aquilo pela primeira vez, meu coração quase saiu do peito. Senti raiva, tristeza, culpa, revolta e depois algo mais frio, mais calculado, algo que só a maturidade ensina. Não se destrói uma mentira com impulsos, se destrói com tempo e silêncio. Por isso eu não contei nada no salão. Por isso eu disse apenas metade do que sabia. Por isso ela entrou em pânico, porque Viviane sabia exatamente do que eu estava falando e sabia que eu tinha provas. Eu guardei a carta novamente. Não era a hora. Ainda não. Na manhã seguinte, acordei com o som do telefone tocando. Atendi sem olhar o visor. Dirce! Era a voz trêmula de Gustavo. Podemos conversar? Meu peito apertou. Eu sabia que aquele momento chegaria. Claro, meu filho. Vem para cá. Ele chegou meia hora depois, olhos cansados, barba por fazer, um semblante que me lembrou o Gustavo adolescente, aquele menino que se sentia perdido entre quem ele queria ser e quem o mundo esperava que ele fosse. Mãe, ele começou, sentando-se no sofá. A Viviane passou a noite fora. Ah, então a queda havia começado antes do previsto. Ela disse que precisava pensar, continuou. Disse que estava com vergonha, que você a expôs. Eu respirei fundo, calmamente.
Eu não a expus, Gustavo. Ela se expôs sozinha. Ele balançou a cabeça, esfregando o rosto com as mãos. Eu sei disso, mas tem algo que eu preciso te perguntar. Eu o encarei, esperando. Quando você disse que sabia coisas que podiam destruir o nosso casamento, o que você quis dizer? A pergunta pairou no ar como fumaça. Eu poderia ter dito ali, poderia ter tirado a carta da gaveta, poderia ter entregado tudo de bandeja, mas não, ainda não. Gustavo, cada coisa tem seu tempo, respondi, e você ainda está no meio da tempestade. É cedo demais para enxergar com clareza. Ele ficou em silêncio, absorvendo minhas palavras. E eu vi nos olhos dele algo que não via há anos. Ele confiava em mim novamente. Quando ele foi embora, recebi outra visita inesperada. Uma batida na porta, leve, insegura. Abri. Era Viviane, sem maquiagem, sem salto, sem máscaras. Precisamos conversar, ela disse, com a voz fraca. Eu dei espaço para ela entrar, mas não ofereci sorriso, nem café, nem conforto. Algumas conversas não pedem gentileza, pedem firmeza. Ela sentou-se no sofá, mas não me olhou de imediato. Ficou encarando as próprias mãos como se procurasse respostas ali. Eu não quero perder o Gustavo, começou. Eu sei que errei. Eu sei que fui cruel com você. Mas eu estou desesperada. Desesperada. Uma palavra que ela nunca teria dito antes. Não para mim. E por que você acha que vai perder? Perguntei, sem rodeios. Ela respirou fundo. E foi ali que percebi. Ela não estava ali para pedir perdão. Estava ali porque sabia o que eu tinha. Dirce, por favor, não conte ao Gustavo sobre a carta. A máscara dela caiu de vez. Toda a humildade anterior era só medo. Medo puro. Medo legítimo. Eu permaneci em silêncio. Um silêncio que a engasgava mais do que qualquer acusação. Foi um erro, ela continuou. Um erro que eu não deixei acontecer de verdade. Eu terminei tudo antes que se tornasse algo mais. Você se encontrou com ele no hotel? Perguntei, olhando direto nos olhos dela. Viviane empalideceu. Não, respondeu. Eu cancelei. Eu juro. Eu estava confusa. Eu me senti sozinha. O Gustavo só trabalhava, não me dava atenção, e eu procurei atenção no lugar errado. Quase acreditei. Quase. Viviane, eu disse devagar. Quando uma mulher se sente sozinha na própria casa, é porque deixou de olhar para o marido e começou a olhar só para si mesma. Ele não te abandonou. Você se afastou. Ela olhou para mim com lágrimas nos olhos. Por favor, não conte a ele. Eu faço qualquer coisa. E foi aí que eu percebi o poder que estava nas minhas mãos. Não para destruir, mas para conduzir, para colocar limites, para proteger o que era meu. Eu não vou contar, respondi finalmente. Viviane levantou a cabeça, surpresa. Mas, continuei, você vai fazer exatamente o que eu disser daqui para frente. Ela engoliu em seco. O que você quer? Eu me aproximei dela. Que você trate meu filho com respeito, que pare de me enxergar como ameaça, que permita que eu faça parte da vida do meu neto e que nunca mais minta para mim. Ela assentiu, quase sem ar. Eu prometo, eu me levantei. Espero que cumpra, porque se não cumprir, eu não só conto tudo ao Gustavo, como mostro a carta à família inteira. Viviane tremeu, e eu sorri. Não por maldade, mas porque finalmente o jogo estava nas minhas mãos. Mal sabia ela que a carta era só o começo. O verdadeiro problema estava por vir. Eu achava que depois daquela conversa com Viviane, as coisas finalmente se acalmariam, que ela tentaria recompor o casamento, que Gustavo respiraria um pouco, que eu conseguiria descansar minha cabeça, mesmo que só por alguns dias. Mas o destino tem uma fome especial por ironia. E naquele domingo de manhã, quando o relógio mal tinha passado das 8, alguém bateu na minha porta com a força de quem trazia uma notícia pesada demais para ser carregada sozinho. Abri a porta ainda de camisola. Era Márcia, a irmã da Viviane. O rosto dela entregava tudo. Olhos inchados, respiração acelerada, mãos trêmulas. Ela segurava uma bolsa contra o peito, como se estivesse protegendo algo, ou tentando impedir que explodisse. Dirce, ela disse com a voz falhando. Posso entrar? Assenti, ainda sem entender o que aquela moça, que raramente falava comigo, estava fazendo ali tão cedo. Ela entrou e ficou parada no meio da sala, olhando ao redor como se tivesse medo de que alguém estivesse escondido. O que aconteceu? Perguntei.
Ela respirou fundo, como quem se prepara para mergulhar na água gelada. Dirce, eu preciso te contar algo sério, e preciso te entregar isto, ela disse, abrindo a bolsa e tirando um envelope, idêntico ao que eu já conhecia. Exatamente o mesmo tipo de envelope da carta. Meu estômago gelou. Outro? Murmurei pegando o papel. Márcia assentiu. Sim, eu encontrei ontem no quarto da Viviane enquanto ela tomava banho. Não era para eu ver, mas eu vi e não consegui ficar calada. Você precisa saber antes de todo mundo. Sentei-me devagar. Ela se sentou também, de frente para mim, mãos entrelaçadas, nervosa. Eu abri o envelope com cuidado. O conteúdo caiu no meu colo. Uma segunda carta, mais longa, mais explícita, e dessa vez, assinada. Meus olhos percorreram as linhas, e o sangue pareceu sumir do meu corpo. A minha Vivi, estou contando os dias para finalmente ficarmos juntos. Sei que pediu paciência, que ainda há coisas a resolver com o Gustavo, mas você sabe, esperar por você é a única coisa que vale a pena. Fiquei paralisada por alguns segundos. Márcia observava cada movimento meu, tensa. Continuei lendo. O plano é simples. Assim que o bebê nascer, você pede um tempo. Diz que precisa de espaço, que quer ficar na casa da sua mãe. E então, nós começamos de verdade. Meu coração apertou. Sobre o chá de bebê, não se preocupe. Eu não apareço. Não podemos chamar atenção agora. Mantenha a postura. Seja firme com a mãe dele se precisar. Ela não pode desconfiar de nada. Mas a frase final foi a facada. Lembre-se, quando tudo estiver resolvido, eu te prometo que o seu filho vai crescer ao lado do homem que você realmente ama. A assinatura logo abaixo congelou minhas mãos. Ricardo, o chefe dela, casado, pai de 2 meninas pequenas, um homem que frequentava jantares de família, um homem que abraçava Gustavo e dizia, meu genro, meu Deus. Fechei os olhos, a cabeça latejava. Dirce, disse Márcia com a voz trêmula. A Viviane, ela ia fugir, ela ia deixar o Gustavo. Ela planejou tudo com esse homem e usou o chá para te afastar da organização porque ele pediu. Ele achou que você era o maior risco para o plano deles. Tive que respirar fundo para não cair para trás. Por quê? Perguntei baixinho. Por que você está me mostrando isso agora? Márcia olhou para mim com sinceridade crua. Porque eu não quero ver minha irmã destruir a própria vida. Nem destruir o Gustavo. Nem destruir você. Eu vi como você tratou ela ontem. Vi que você não destruiu ela quando podia. E isso me fez pensar. Talvez você seja a única que ainda pode impedir tudo. Eu fiquei em silêncio por um longo tempo, encarando a carta. Finalmente perguntei. O Gustavo sabe? Ainda não. Mas ele suspeita. Eles brigaram feio ontem à noite. Ela saiu de casa outra vez. Não voltou até agora. Fechei os olhos. A tempestade estava aqui. E estava pior do que eu imaginava. Depois que Márcia foi embora, sentei-me sozinha na sala, segurando a carta nova e a antiga. O contraste era gritante. A primeira carta parecia um pecado escondido. A segunda era um plano. Um plano para destruir o meu filho. Eu não ia deixar. Peguei o telefone e liguei para Gustavo. Ele atendeu na terceira chamada. Mãe! A voz dele estava rouca. O que houve? Você pode vir aqui agora? Perguntei firme. Aconteceu algo com a Viviane? Venha! Precisamos conversar. Ele chegou em 20 minutos, desesperado. Entrou quase tropeçando na sala. Mãe, pelo amor de Deus, o que está acontecendo? A Viviane sumiu. Acordei e ela não estava. Eu levantei a mão, pedindo silêncio. Sente-se, Gustavo. Ele sentou. Eu coloquei as 2 cartas na mesa, lado a lado. O silêncio que se seguiu foi o tipo de silêncio que só existe quando o mundo de alguém está prestes a desmoronar. Ele olhou as cartas. Depois olhou para mim. Depois, devagar, puxou a segunda. Eu o observei ler, linha por linha, palavra por palavra. Foi como ver alguém atravessar um campo minado no escuro. No final, ele fechou os olhos e encostou as mãos no rosto. E chorou. Não era um choro alto, desesperado. Era pior. Era o choro silencioso de um homem que percebeu que a vida que construía estava baseada em mentiras. Mãe, ele murmurou, sem tirar as mãos do rosto. Ela ia embora. Ela ia levar meu filho. Me aproximei dele e segurei sua mão. Meu filho, você não vai enfrentar isso sozinho.
Ele apertou minha mão como um menino pequeno que acabou de perder o chão. O que eu faço agora? Eu inspirei fundo, porque a resposta já estava dentro de mim. Agora, Gustavo, você espera, porque a Viviane vai voltar. E quando ela voltar, a verdade vai entrar pela porta junto com ela. Ele levantou o rosto. Os olhos estavam vermelhos, mas decididos. Você vai estar comigo? Sempre estive, respondi. Sempre estarei. Ele assentiu, mais forte desta vez. E foi então que a chave girou na porta. Eu e Gustavo viramos ao mesmo tempo. A porta se abriu devagar. Viviane entrou, o rosto pálido, os olhos inchados, as mãos tremendo. E quando ela viu as cartas na mesa, seu corpo inteiro quase desabou. O silêncio gritou entre nós. E eu soube, naquele instante, o capítulo final seria brutal e começava agora. Viviane ficou parada na porta, como se o simples ato de respirar fosse doloroso demais. O olhar dela correu das cartas sobre a mesa para o rosto devastado de Gustavo, depois para mim. Um tremor percorreu seu corpo inteiro. Gustavo, ela sussurrou. Eu posso explicar. Ele levantou-se devagar, como se cada movimento exigisse anos de força acumulada. E pode mesmo, Viviane. A voz dele estava baixa, mas carregada de algo novo, algo firme, algo que não vinha de um homem enganado, mas de um homem que finalmente enxergou. Ela tentou dar um passo, mas parou, como se a culpa fosse pesada demais para carregar. Eu estava confusa, disse. Eu me senti sozinha. Você nunca estava em casa. E o Ricardo, ele me ouviu. Ele te ouviu? Gustavo interrompeu com um sorriso triste. Ou ele só disse exatamente o que você queria escutar. Viviane desviou o olhar. Eu permaneci em silêncio. Não havia mais nada para eu dizer. A batalha agora era deles. Eu tinha feito minha parte. Tinha protegido meu filho. Tinha revelado a verdade quando a hora certa chegou. E agora só restava observar. Gustavo, ela insistiu. Eu terminei tudo com ele. Essa segunda carta, eu não ia seguir o plano. Eu estava desesperada. Eu me arrependi. Você precisa acreditar em mim. Acreditar? Ele deu uma risada vazia. Viviane, você planejou fugir com outro homem depois do nascimento do nosso filho. Você mentiu para mim, manipulou minha mãe, tentou afastá-la da família. Você destruiu tudo. As pernas dela falharam e ela caiu de joelhos no chão, chorando de forma descontrolada. Eu te amo, Gustavo. Eu errei, mas eu te amo. Ele não respondeu. A dor dele era profunda demais para respostas. Depois de alguns segundos, ele virou-se para mim. Mãe, posso ficar aqui por uns dias? Meu coração apertou. Eu apenas assenti. Viviane levantou o rosto desesperada. Gustavo, por favor, não faz isso. Eu estou grávida. Eu preciso de você. O bebê terá tudo. Ele respondeu com firmeza. Mas a partir de agora, eu preciso de distância. Eu preciso pensar. Eu preciso respirar. Viviane soluçou mais forte ainda. Eu não queria que fosse assim. Mas é. Gustavo pegou as 2 cartas e guardou no bolso. E eu vou conversar com um advogado amanhã. Ela abriu a boca como se tivesse levado um tapa. Advogado? Você vai me deixar? Você já me deixou muito antes de eu perceber, ele disse. E então, ele saiu. Viviane ficou sozinha no chão da minha sala, chorando como se sua alma estivesse caindo aos pedaços. Esperei algum tempo, até que ela conseguisse ao menos respirar de forma mais estável. Quando finalmente levantou a cabeça, encontrou meus olhos. Dirce, você me odeia? Eu respirei fundo. Não, eu não te odeio, mas odeio o que você tentou fazer com meu filho e com o meu neto. Ela baixou a cabeça. Sabia que eu não estava errada. Caminhei até a porta e a abri. Vá para casa, Viviane. Descansar, pensar. E quando estiver pronta, converse com o Gustavo. Mas nunca mais tente me tirar da vida dele. Ou do meu neto. Isso eu não vou permitir. Ela assentiu, derrotada, e saiu. As semanas seguintes foram como caminhar num campo cheio de cacos de vidro. Cada passo precisava ser dado com cuidado. Gustavo ficou em minha casa, ajudando com pequenas coisas, comendo comigo, conversando pouco, mas conversando. A ferida ainda estava aberta, mas finalmente respirava. Viviane tentava contato, mandava mensagens, pedia uma chance, mas Gustavo mantinha distância.
não por raiva, mas porque queria reconstruir a si mesmo antes de decidir se reconstruiria o casamento. E assim os dias passaram, até o dia em que meu neto nasceu, um menino, lindo, com os olhos do pai. Eu estava lá. Gustavo estava lá. Viviane chorou quando me viu entrando no quarto. Dirce, obrigada por vir. Disse com sinceridade que eu nunca tinha ouvido dela antes. Eu sorri. Porque algumas guerras valem a pena, quando o que nasce depois é o amor. Gustavo segurou meu braço. Mãe, obrigado por tudo. Se não fosse você, eu estaria vivendo uma mentira. Olhei para meu neto e senti algo que não cabia em palavras. Aquela criança era a prova viva de que, mesmo quando a verdade dói, ela salva. A justiça não gritou, não machucou, não precisou destruir, ela simplesmente apareceu. Clara, incontestável, verdadeira. E às vezes isso basta. A vida de Gustavo e Viviane continuaria? Eu não sabia. Ele precisava decidir. Ela precisava reconstruir. E eu precisava descansar. Mas uma coisa era certa. Eles jamais tentariam me tirar de novo. Nem ela, nem ninguém. Porque agora todos sabiam. Eu era mãe. Eu era avó. E quando preciso, eu me torno tempestade. Se você acompanhou essa história até aqui, meu coração se enche de gratidão. Eu sei que foi uma jornada intensa, cheia de emoções profundas, revelações difíceis e momentos que apertaram a alma. Mas é exatamente isso que torna nossas histórias tão especiais. Elas nos lembram da força que existe dentro de nós, mesmo quando o mundo parece desabar. E eu quero aproveitar esse momento para fazer um convite muito especial. Se você gosta de histórias como essa, cheias de emoção, superação, reviravoltas e verdades que precisam vir à tona, então se inscreva agora no canal. É um gesto tão simples, mas que faz toda a diferença para mim. Quando você se inscreve, quando curte, quando comenta, você me ajuda a continuar trazendo histórias fortes, reais e marcantes como essa. Também quero pedir que você curta este vídeo. A sua curtida mostra que você está aqui comigo, que você apoia meu trabalho, que você quer que mais histórias assim apareçam para você e para outras pessoas que talvez estejam passando por situações parecidas. E claro, comenta aqui embaixo de qual cidade você está assistindo. Eu adoro saber até onde minhas histórias chegam. Adoro imaginar cada uma de vocês ouvindo do seu cantinho, seja numa cidade grande, numa cidade pequena, no interior, no litoral ou do outro lado do país. Isso cria um laço entre nós, faz com que eu me sinta mais perto de vocês. E comenta também o que você sentiu com essa história. O que você faria no lugar do Gustavo? No lugar da Viviane? No meu lugar? Cada opinião é importante, cada visão é única. E eu respondo muitas delas porque vocês fazem parte disso tudo comigo. Então, antes de ir embora, se inscreve, deixa o like, comenta sua cidade e compartilha essa história com alguém que vai entender essa dor e essa força. Eu sou Dirce, e essa foi a minha história.